Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos fazer aqui o balanceamento de uma equação química utilizando o método da óxido-redução. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que existe um pré-requisito para você utilizar esse método, que é saber descobrir ou calcular o NOx dos elementos químicos. Se você não sabe calcular o NOx, você tem que dar uma pesquisada sobre como fazer isso. Aqui no canal existe uma playlist onde eu ensino passo a passo de como é que você faz para calcular o NOx dos elementos, dos íons, tá? Então, dá uma olhadinha nas playlists aqui do canal. Aprende essa parte nova se você não souber, depois volta aqui e aí você consegue aprender essa parte de balanceamento, pois vai depender mesmo desse pré-requisito. Bom, agora vamos lá. Como é que a gente vai fazer para tirar o NOx de todos os elementos químicos que nós temos aqui dentro dessa equação? O manganês ele tem NOx variável, mas o do oxigênio em substância composta é menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, menos 2 vezes 4 dá menos 8, o NOx total de todos os oxigênios. Observe que este composto possui uma carga menos 1. Então, o NOx total tem que dar menos 1. Se só o oxigênio dá menos 8, o manganês tem que dar mais 7, porque mais 7 com menos 8 vai ser igual a menos 1. Mais 7 só tem um manganês, então essa é a carga deste manganês. O ferro com carga 2+, o íon ferro 2, ele vai ter a própria carga do íon aqui, do cátion, é a carga dele. Então, ó, o NOx dele é mais 2. Mesma coisa para o hidrogênio, é mais 1 a carga dele. Então, ele tem aqui, ó, o NOx mais 1. Manganês, NOx mais 2. Ferro, NOx mais 3. Qual que é o ferro do oxigênio? Falamos há pouco, menos 2. Tem um oxigênio só, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Qual que tem que ser o NOx total dos hidrogênios? Tem que ser mais 2 para que no total dê 0. Como eu tenho 2 hidrogênios, mais 2 dividido por 2 dá mais 1. Então, esse é o NOx do hidrogênio, tá bom? Aí, o que você tem que fazer? Eu vou tirar aqui de cima ó, o NOx total, que a gente não precisa dele. A gente vai olhar se tem variação de NOx do lado dos reagentes para o lado dos produtos. Por exemplo, você tem um manganês aqui com NOx mais 7, e nos produtos, que é depois dessa setinha aqui, você tem ele com NOx igual a mais 2. A variação de mais 7 para mais 2 faz com que a carga dele diminua. Se diminuiu, a gente diz que ele reduziu. O NOx dele reduz e a variação do NOx de 7 para 2 é igual a 5. O ferro ele saiu de mais 2 e foi lá para mais 3. Houve uma variação do NOx também. Ele aumentou. Se aumentou, a gente diz que ele oxidou. A variação do NOx nessa oxidação foi de 1. E aí você vai montar uma tabela, um quadro com oxidação e redução aqui embaixo. Você vai fazer assim, ó. Quem é que está oxidando? Na oxidação, eu tenho ou o ferro mais 2 ou o ferro mais 3. Tem duas regrinhas que você vai ter que olhar para ver qual deles você coloca aqui nesse quadro. O NOx não pode repetir, ou seja, você não pode ter nenhum outro ferro, além desses dois aqui, ó, desse mais 3 e desse mais 2, que possua um NOx igual dele. O ferro mais 2, mas não tem outro ferro além desses dois, então o NOx deles não repete. A primeira etapa é isso, tá? Porque você não tem outro ferro além desses dois que estão variando. A segunda regra é o elemento que possui maior atomicidade, ele vai para o quadro. A atomicidade é o número de vezes que eles aparecem dentro da molécula. Aqui, ó, Fe não tem nada na frente dele, é 1. Fe é 1 aqui também. Então, tanto faz qualquer um dos dois que você queira escolher, você pode colocar aqui no quadro da oxidação. Eles ficaram empatados. Professor, mas eu vi que tem mais regras aqui embaixo. Só que essas regras elas vão ser utilizadas quando tem uma molécula oxidando duas vezes, ou reduzindo duas vezes, ou uma molécula que oxida e reduz, tá? Isso aqui são casos especiais, esses casos aqui de baixo. A gente não vai utilizar para esse balanceamento, tá? Então aqui eu vou colocar o Fe2+, na oxidação. Vamos lá, Fe2+. Lembrando que para a gente o importante é saber que a atomicidade dele é 1, tá? E a gente está trabalhando aqui com o elemento ferro. Com relação à redução, a gente tem dois elementos. Temos o manganês aqui e o manganês aqui. Com relação a NOx repetido, não tem outro manganês que não esses dois. Então, qualquer um dos dois você pode utilizar, não faz diferença.
E aí tem a atomicidade. Esse manganês é 1, esse aqui também é 1. Ó, nesses casos, as regras deram empate para os dois. Então, tanto faz quem você vai colocar aqui embaixo. Vou colocar o MnO4 menos. O que você vai fazer aqui é uma continha até que bem simples. Você vai pegar a variação do NOx, do seu elemento químico, vezes a atomicidade dele. Atomicidade ou índice, tá? Qual que é a atomicidade do manganês, por exemplo? É 1. Tá? E aí você vai multiplicar pela variação do NOx que tem do manganês. E essa variação do NOx aqui, ó, no caso do manganês, foi de 5. Então, você vai ter 5 vezes 1, que é igual a 5. Tá bom. No ferro, a variação do NOx é 1, multiplicado pelo índice, que é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Dá para simplificar esses dois valores? 1 e 5? Não dá. Mas se não dá para simplificar, a única coisa que você vai fazer aqui é inverter eles. E quando você inverte esses valores, eles vêm como sendo os coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos, ó, são aqueles que você vai colocar na frente das substâncias. Aqui, ó, na frente do ferro, na frente do MnO4-, para fazer o balanceamento. Então, poderia colocar aqui 1 e aqui um 5, tá? E continuar o balanceamento a partir daqui. Eu vou colocar nessa equação que eu deixei aqui embaixo, porque essa equação está menos poluída, tá? Então, a gente vai ter aqui 1 para o MnO4- e 5 para o ferro. Vamos balancear a partir daqui, ó. Se eu tenho 5 ferros do lado dos reagentes, do lado dos produtos eu preciso de 5. Eu tenho um manganês aqui do lado dos reagentes, do lado dos produtos eu preciso de 1. Agora eu tenho H+ para balancear aqui e H2O aqui. Bom, aqui existe uma forma também de você balancear, que é com essas cargas. As cargas que você tem do lado dos produtos, a soma das cargas tem que ser igual à soma das cargas do lado dos reagentes. Nos produtos, ó, 1 vezes mais 2 dá mais 2. 5 vezes mais 3 vai dar mais 15. Então, mais 15, com mais 2, a gente vai chegar no valor de mais 17. Aí a água, professor, a água não tem carga aqui, então é como se fosse zero o total dela. Então, você não precisa se preocupar com o valor que vai ter aqui. Desse outro lado, ó, 5 vezes mais 2 vai dar mais 10. Quanto que falta para a gente chegar em mais 17? Bom, faltam 7. Então, aqui eu precisaria de 7 hidrogênios, certo? Cuidado, hein? Aqui, ó, ele faz diferença, porque ele tem uma carga menos 1. Então, você tem que colocar ele também aqui. Então, aqui, a gente vai ter menos 1 com o 10, que dá menos 9. Desculpa, que vai dar 9. E esse 9 você vai ter que somar com um valor para dar 17. Aí será com 8. Então, ó, aqui os valores que a gente tem, para chegar em 17, eu precisaria colocar um 8 aqui, nesse ponto. Por quê? Aí eu vou ter 8 vezes mais 1, vão dar mais 8 aqui. Aqui em cima mais 8. Mais 8 com mais 10 mais 18, com menos 1, 17. Então vai dar mais 17. Tá, sabendo disso, dessa informação, você balanceia o hidrogênio lá do outro lado também, ó. Você tem 8 hidrogênios aqui, 8 vezes 1, 8. Do outro lado, você precisa colocar um 4, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Mas no total, você percebe que a equação está toda balanceada. Você pode ir conferindo elemento por elemento para ver que está tudo balanceado. Aqui eu vou conferir só o oxigênio, porque o oxigênio, os outros a gente já conferiu, né? O oxigênio que faltou, ó. 1 vezes 4 é 4, mais. Aqui não tem mais nenhum oxigênio, então tá ótimo. Ou do lado dos produtos eu tenho aqui 4 multiplicado por 1, que também vai dar 4. Então a gente tem o oxigênio balanceado dos dois lados da equação. O ferro, o manganês e o hidrogênio a gente já tinha conferido. Então é basicamente isso. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima. Bons estudos e tchau, tchau.